Entrando, depois de muito tempo, estamos aqui de novo para fazer uma outra live. Vamos entrando. Tchau, Juliana. Tchau, Thalita. Vamos entrando, pessoal. Vamos entrando. Fiquem à vontade. Benvenuti. Sejam bem-vindos. Nosso convidado já está aqui. Vamos entrando, pessoal. Vamos entrando. Bacio bella. Vamos entrando. Vamos lá, pessoal. Comecem a compartilhar aí com seus amigos. Vamos lá, que hoje o assunto vai ser extremamente interessante. Sempre é. Mas hoje vai ser um assunto que, para quem é de origem vêneta, é um assunto muito especial. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando. Nosso convidado já está aqui. Ah, que bom, está crescendo, pessoal. Olá, pessoal. Sintam-se todos beijados, cumprimentados. Buonasera, Cidiane. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Entrai-vos. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu ir fazendo um pequeno briefing aqui com vocês, né? Uma pequena introdução. Nós começamos agora a fazer uns quadros aqui de regiões da Itália, sempre com um olhar na cidadania, mas também com um olhar na própria região para que a gente conheça um pouco as diferenças da Itália. Porque a Itália, um país que parece ser tão pequeno no mapa, né? A gente vê lá a botinha, mas a grande verdade é que cada região, diria mais, dependendo da região, cada cidade tem as suas particularidades. Então, quando a gente traz aqui esse tipo de tema, é sempre interessante porque às vezes a pessoa não tem noção de coisas da família, características que a família carrega, e aí quando começa a ver, percebe assim, caramba, a minha família tem essa tradição, a minha família tem esse hábito, então a gente começa a se encontrar, a se reconhecer, porque esse é o grande papel da cidadania italiana, né? Fazer a gente virar cidadão. Como é que a gente vira cidadão? É participando das coisas da Itália, é conhecendo a cultura da Itália. Então, para que todos pudessem conhecer um pouquinho mais e que eu possa fazer assim uma divulgação boa do que é a Itália, do que é ser um cidadão italiano, mesmo morando fora da Itália, eu tive essa ideia de fazer alguns quadros regionais e convidar algumas personalidades que têm a ver com aquela região e com o Brasil ao mesmo tempo. Então já queria agradecer aqui de antemão a presença do Fernando, que topou vir participar para a gente fazer o primeiro quadro do Vêneto. Eu pensei logo no Vêneto porque o Vêneto é a região de onde vem a maior parte dos ítalo-descendentes do Brasil. Então, obviamente, deveria ser o piloto. Então, eu vou chamar o Fernando aqui para ele entrar. Vamos lá. Fernando, tudo bem comigo. cadê você? Vou convidar aqui. Já mandei o convite. Muito obrigado por ter aceito aí o convite. Eu sei que você tem a sua vida aí. Ver se ele vai entrar. Pessoal, Ah, grande! tudo certo? Tudo bem comigo. E vocês aí? Seja bem, graças a Deus, seja bem-vindo. É uma honra te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito aí o convite. Eu sei que você tem a sua vida aí corrida, né? Pessoal, a gente sempre fala que o pessoal do Sul tem a vida mais corrida do que a gente aqui do Rio de Janeiro. Mas já te agradeço, tá, pela sua presença. Eu estava realmente com vontade de fazer essa live contigo, porque quando eu fiz com a Cidiane a live, que também é outra representante aí, diria mais, embaixatriz da cultura vêneta no Brasil, e ela me falou tanto de você, ela, não, mas ele me ajudou no meu livro e tal. Eu falei, então bora, vamos chamar ele aqui para falar. Quando eu comecei a falar com ela no italiano, ela, não, isso aí eu não domino não, chama o Fernando porque ele é a melhor pessoa para poder explicar sobre isso e falar. Então, vamos lá. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. Buonasera, boa noite. Não sei como é que é em italiano, eu não falo nada de italiano. Como é que se fala buonasera em italiano? Usa a mesma coisa, buonasera. Buonasera. Legal. A escrita é diferente ou é igual? Como? Eu não ouvi? A escrita é diferente ou é igual? Não, essa escrita aqui é a mesma, né? Geralmente a grafia, assim, a grafia do Vêneto, ela é diferente, mas para escrever Bonacera é a mesma coisa. Ah, legal. Então eu já posso dizer que eu sou A1 em italiano. Praticamente sim, né?
Fernando, fica à vontade, se apresenta um pouquinho aí antes da gente começar, que eu tenho várias coisas aqui para te perguntar, também recebi umas perguntas, então, por favor, apresente quem é o Fernando. Ok, pessoal, então assim, eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir direito. Acho que o meu áudio tá bom, né? Qualquer coisa é só dá um toque. Eu sou o Fernando Menegatti, aí como o nosso amigo Juliano já mencionou. Então, assim, a minha história principalmente com a língua vêneta, né? A gente vai ver que italiano e língua vêneta é a mesma coisa, não tem diferença por mais que existam alguns mitos. Digamos que academicamente, estudando e pesquisando, a gente desfaz esses mitos aí, que foram construídos ao redor do tempo, né? Eu prefiro sempre chamar de língua vêneta porque é como eles conhecem essa língua no mundo inteiro. E aí no Brasil decidiram chamar de italiano, né? Então as pessoas muitas vezes não entendem porque italiano, na verdade, é gentílico de italiano, né? E a gente sabe que italiano só existe uma língua, né? Que é italiano. É por isso que eu prefiro chamar de vêneto, para não causar essa confusão inteira que geralmente o pessoal causa. Então, eu comecei a estudar línguas, né, depois da minha especialização, fiz uma especialização em estudos da gramática portuguesa e eu comecei a me interessar cada vez mais pelas línguas, principalmente as línguas europeias. E aí eu caí no vêneto, porque era a língua tão falada aqui, e ainda é muito falada aqui. E assim, é uma língua nossa, a nossa língua de reconhecimento, assim como existe na comunidade de vocês aí, Juliano, né? Se não me engano, é o calabrês, Juliano. Não, eu sou de origem romana e lucana, ainda que no Rio de Janeiro eu viva no meio dos calabreses, porque aqui a maior parte da colônia é a calabresa. Mas, se perguntar para alguns que estão aqui, eu sou um calabresa honoris causa, digamos assim. Legal, legal. É a mesma coisa, né? No meio ali na comunidade dos calabreses, às vezes sicilianos, a língua de origem deles, de reconhecimento deles, sempre vai ser aquela língua da família, né? O calabrese, o siciliano. E o italiano, muitas vezes as pessoas aprendem por uma questão de utilidade, para fazer um concurso, para fazer alguma coisa assim. Então a nossa língua de identidade sempre foi o vêneto, e inclusive as pessoas aqui sempre chamaram a língua de dois modos, ok? Elas nunca chamaram a língua de italiano mesmo, a maior parte das pessoas. Eu vejo até pela minha família, a maior parte das pessoas sempre chamou a língua de dialeto italiano, ou dialeto vêneto, né? Até isso está escrito no formulário feito pela Universidade de Caxias do Sul, que depois serviu como base para o italiano fazer o inventário dele, né? Então, a minha família, por exemplo, claro, as pessoas não têm o conhecimento, né? Ninguém ensinou isso a elas, então eles chamam de dialeto italiano, né? Mas não é um dialeto, como a gente sabe. A Itália tem o italiano e tem as línguas históricas e tem os dialetos que vêm do italiano. O vêneto, o siciliano, o calabrese, o romano não são dialetos porque eles não vieram do italiano, são línguas históricas. Então eu comecei a estudar cada vez mais isso e me aprofundar, até que eu fui morar, né, lá no Vêneto. Então eu morei lá por um tempo, eu fiz cursos, né, conversava com as pessoas. Óbvio, eu tive essa parte da formação, né, curso de língua vêneta, porque assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas aqui elas querem entender o que é a língua que a gente fala aqui, mas eles não sabem que para entender a gente precisa estudar o vêneto, né? A gente não tem um material, por mais que algumas pessoas digam, mas a gente não tem um material vasto e rico, não tão rico quanto foi produzido na história milenar do Vêneto, assim como, enfim, da Sicília, da Calábria, de Roma, né? Então a gente tem lá uma pesquisa muito mais aprofundada, a gente consegue conhecer a língua de verdade a partir do momento que a gente vai lá e estuda as bases da língua, da onde ela surgiu. E foi assim que eu acabei me especializando no Vêneto e também, obviamente, participando aí dos lugares onde as pessoas falavam Vêneto, tanto aqui como lá. Ou seja, eu ia para o bar, né, eu falava com as pessoas lá, eu fiz amizades na rua, porque eu acho que um dos melhores lugares é esse, né? Onde as pessoas realmente falavam à vontade. Então eu comecei a perceber que realmente o italiano lá também era meio que usado como uma forma assim, meio dura, né? As pessoas não se sentiam tão à vontade entre amigos para falar o italiano. O italiano e o vêneto mesmo, entre os amigos, né? Entre as relações sociais, eles acabavam usando só o vêneto. Isso me abriu portas. Eu cheguei lá já sabendo falar o vêneto, já conhecendo a cultura vêneta. E os caras me receberam como irmão, né? Eles nem
eles nem sabiam que era brasileiro, esse tipo de coisa. Eu falava, né, pediam, mas tu é da onde? Tu é de Vicenza? E a minha família saiu de Vicenza, né? Então, é super legal. Então, acho que além de uma formação, foi também uma aproximação cultural para ver realmente, porque se tem muitos mitos, né? A gente que é imigrante, descendentes de imigrantes, né? Se tem muitos mitos, porque lá eles não falam mais, no nosso caso, o Vêneto, né? Porque lá é outra coisa, lá eles não gostam da gente, não sei o quê. Então tem muito mito. Mas tem muito mito. Às vezes não sei se é para desmerecer, né, a nossa imigração, para desmerecer a nossa cultura. Eu digo isso no geral, né? Não só os vênetos, provavelmente isso aconteça com os romanos aí, com os sicilianos e tal. Mas eu acho que tem muito mito assim. E eu fui capaz assim, de comprovar que não. As pessoas falam o vêneto muito mais do que aqui. E as pessoas têm orgulho disso, né? E têm orgulho que a gente aqui esteja preservando. Eles querem, isso é legal. Eles querem que a gente preserve e eles ajudam, eles querem ajudar, como for possível, eles querem ajudar, né? Então, essa foi uma experiência muito bacana, é óbvio, né? Agora eu faço mestrado, né, nessa área da educação, eu sou professor de língua vêneta. Eu voltei para o Brasil, eu montei o projeto Lingua Mare, né? Que é o quê? Lingua Mare, em vêneto, significa língua mãe, lingua mare. Né? No italiano, mare é mar, no vêneto é mãe. Então, foi um projeto que ele chegou com a iniciativa de ensinar as pessoas o vêneto. Porque, assim, mais ou menos 30 anos que se fala sobre isso aqui. Mas, assim, fizeram dicionários, registraram bastante a língua. O registro da língua, ok. Mas nunca se teve um ensino aprofundado, né? Nunca se teve uma continuidade, principalmente, porque o que faz as coisas andarem para frente é a continuidade. Não é eu simplesmente fazer uma oficina aqui que dura um mês e acabou e eu volto daqui 5 anos, né? Então o projeto não. O projeto veio para realmente aproximar as pessoas aqui da nossa região com a região do Vêneto, com a região dos falantes lá, não só do Vêneto, porque tem pessoas que falam Vêneto no Friul, no Trento, né, pessoas que vieram para cá, porque, querendo ou não, são regiões que fizeram parte ali da Sereníssima República de Veneza. Eu sempre falo para as pessoas que eu não tenho como fazer parte do Brasil sem saber falar português. Naquela época eles não tinham como fazer parte da República dos Vênetos sem saber falar o vêneto também, por mais que falassem as suas línguas, né? E então o projeto vem com essa ideia. E já faz aí quase 2 anos, tenho turmas, né? A maior parte são turmas online, ok? Que eu faço esse projeto à distância porque eu consigo abranger o Brasil inteiro, né? Então eu tenho alunos daqui, eu tenho alunos de Minas Gerais, São Paulo, do Rio de Janeiro também tenho. Acho que isso legal. A maior parte dos projetos que nasceram aqui durante todo esse período foram projetos que quiseram pegar só aquela fatia das pessoas aqui do Sul, né? Ou só a pequena comunidade, sabe? Geralmente é mais destinado para pessoas idosas. Mas aí a minha preocupação era, poxa, vamos tentar investir no jovem, né? Vamos tentar fazer uma coisa que atraia as pessoas mais novas, né? As pessoas da minha faixa etária, dos 30, obviamente, né? Não restringindo só isso, mas que principalmente atrai as pessoas da minha faixa etária para baixo. Por exemplo, agora, eu não sei se vocês aí acompanhando, vocês podem entrar lá na página do Projeto Lingua Mare. Hoje eu postei uma foto minha. Postei uma foto minha lá dando uma aula de língua, história vêneta para crianças, né, do 6º ano, uma turminha aí com 11, 12 anos. Então, cara, essa é a importância, isso é importante, a gente instruir, né, dar a cultura e ensinar a história, a língua. E a história nunca foi ensinada para nós aqui, sabe? Nunca foi ensinada. Eles falaram um pouco sobre a imigração e parece que os vênetos nasceram num navio, sabe? Então, e aí do navio vieram para cá e esqueceram todo o resto. Mas a gente tem uma constituição que todo mundo da Península Itálica vem lá da antiguidade, tem toda uma constituição que explica, né, o porquê hoje. Enfim, desculpa que eu enrolei bastante aqui, eu fui contando por uma jornada, né? Eu começo a me empolgar e vou falando, ok? Então, não, tranquilo. Não, por mim ótimo. É porque assim, eu realmente tinha várias perguntas aqui para fazer,
E se você não se importar, assim, gostaria muito de saber aqui, porque são perguntas que eu particularmente tenho e que algumas pessoas me mandaram também, alguns clientes. Primeiro que eu queria saber é o seguinte, se você sabe, né? Não sei se isso tem registro em dados. Quantos falantes de língua vêneta nós temos no Brasil? Existe um censo disso? Existe um censo, digamos, não se tem, o Brasil principalmente não tem costume de fazer censo de falantes de línguas, né? Se tinha uma vez, se não me engano, em 1940, alguma coisa, que pena que não registra mais isso, é uma pena mesmo. Não pedem mais a língua que a pessoa fala, né, no censo. Se estima que se tenha 500 mil falantes de língua vêneta no Brasil. Se estima que tem 500 mil falantes. Okay? Meio milhão. Isso aí. Se estima isso que se tem no Brasil. No mundo inteiro, quase 8 milhões no mundo inteiro. Okay? Porque o vêneto não é falado só no Brasil e na Itália. O vêneto é principalmente falado... eu tive esses dados em primeiro lugar, né? Vamos falar sobre essa história de... dialeto é o quê? Né? Então, isso era uma outra pergunta, mas vai. Por mais que as pessoas falem dialeto, né? Porque isso foi meio que uma coisa política, né? Bom, a gente, lá na Itália, eles instituíram o italiano, que não passa de uma variante de toscano adaptada, né? A variante da língua florentina, lá de Fiorença, adaptada. Era para ter sido siciliano, né? Você sabe da história. E 10% de siciliano, tem uma boa porcentagem de siciliano, né? Tem toscano e siciliano. Então, a partir daquele momento, por uma decisão política, tudo o resto é dialeto. Ok? Mas vamos com calma, não é assim. Hoje em dia, já na literatura italiana, na linguística, né, na literatura que aborda as línguas na Itália, já não se considera mais isso há muito tempo. Hoje se divide entre o italiano, língua de Estado, línguas históricas, ou seja, vêneto, siciliano, calabrês, romano, lombardo e assim por diante, e dialetos do italiano. Dialetos do italiano seriam o quê? Seriam modos e jeitos de se falar, né? Muito com base em gírias, que começaram a se desenvolver depois que o italiano se tornou uma das línguas mais faladas na Itália. É a mesma coisa nós temos dialetos do português no Brasil. Não temos? Temos. Né? Mas os dialetos do português foram possíveis porque se teve o português. Né? Primeiro se implantou o português para depois as pessoas começarem a definir os seus jeitos e como se falar. Né? Enfim, a mesma coisa na Itália. Primeiro as pessoas aprenderam o italiano e hoje sim, muito recentemente existem esses dialetos que vêm do italiano que não existem no Brasil. Porque as comunidades brasileiras, a grande parte, principalmente aqui, eu já estava metendo um vêneto aqui, de tanto que eu falo vêneto por dia, né? Então, principalmente as comunidades que falam vêneto aqui não sabem falar italiano. Okay? Isso são raras exceções, pessoas que precisaram por uma coisa ou outra, mas a maior parte das pessoas não sabem. Então elas não têm como falar. Não precisa ir muito longe, meu amigo. Não precisa ir muito longe. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma comunidade de calabreses que ainda estão vivos, que vieram na década de 50, 60, e são vovozinhos que não falam italiano. Você começa a conversar, eles ficam assim, aí respondem calabrese. Eles não conseguem, eles não foram ensinados. Um ou outro que ainda conseguiu ir para a escola antes de vir para o Brasil, ainda fala uma coisa ou outra, mas o cara começa a falar, depois da quarta palavra ele já está falando em dialeto. Mas na verdade até na Itália isso existe ainda hoje, né? O italiano, assim, em muitos lugares, dependendo da região, ele é muito pouco falado. Né? Isso existe no Vêneto, eu presenciei isso. Quanto menor o local, menos italiano se fala. Então, se a gente for, por exemplo, para Sardenha, eu tinha um amigo da Sardenha e que ninguém falava italiano lá praticamente, né? Tipo, porque, não sei, de repente a geografia, porque é muito isolado e tal, as pessoas não tiveram aqui. Nápoles! Quem vai a Nápoles? Nápoles é uma cidade grande, parece até o Rio de Janeiro. Aliás, eu já falei isso uma vez aqui.
tá com saudade do Rio de Janeiro e você tá na Itália? Vai a Nápoles. É igualzinho, tem garoto de moto andando empinando, sabe? O pessoal falando alto na rua, gente maluca. É igual. Eu me senti super à vontade, super em casa em Nápoles, né? Em Nápoles, é assim, as pessoas falam em dialeto, normalmente no meio da rua, né? Lógico, eu tenho uma cena assim, que ficou gravada na minha cabeça. Antes de eu ir embora, né, na estação de trem, tinha um banheiro, você tinha que pegar a chave para poder usar o banheiro. Aí eu fui, saí, aí chegou um carabinieri, tá, pela minha cara, cabelo bem preto, assim, né, a pele já oliva. Ele já chegou falando comigo em napolitano, eu olhei assim a ele. Aí foi, falou em italiano, pegou a chave, mas assim, o cara, pra ele era tão automático, tão normal olhar uma pessoa morena com cabelo preto, assim, falar ainda em dialeto e... Pois é, ficou marcado. a mesma coisa aconteceu comigo. Eu chegava lá, falava Vêneto, ninguém estranhava, né? Em Veneza também, que é a capital, né, dos Vênetos, enfim, lá praticamente se for falar com um taxista, com um gondolier, com todos, se falar em Vêneto, eles não vão falar uma palavra em italiano porque eles estão acostumados, eles falam entre eles. Enfim, né? Então, assim, para tirar um pouco esse estigma, o Vêneto, na verdade, ele é língua. Ele foi uma língua reconhecida pela Unesco, né? A Unesco, a gente sabe, que cuida do patrimônio histórico, né, cultural e linguístico do mundo. E o Vêneto tem um registro na Unesco de língua, é uma ISO 639/3 VEC, ok? VEC, então é língua vêneta. Então, a partir daí, a gente começa a falar sobre língua vêneta e não mais sobre dialeto vêneta, ok? Então, porque a gente explicou um pouco, não daria nem para chamar nem napolitano, nem calabrese de dialeto, porque eles não vieram, né? Seria dialeto do quê? Do latim? Bom, aí a gente ia ter que chamar o português, o espanhol e todas as outras línguas de dialeto também, né? Ok, por mais que essas línguas hoje não sejam oficiais no Estado, mas muitas delas às vezes são, né? Por exemplo, o Vêneto está lá oficializado pelo governo da região do Vêneto, é oficial, ou seja, pela prática, porque muitas pessoas acham que uma língua tem que ser oficializada politicamente para ser língua, eu não acredito nisso, mas aí já estaria. Muitas línguas lá históricas já são. Então a gente começa a falar sobre, realmente, distanciar essa coisa. Tem o italiano, tem as línguas históricas e tem agora os dialetos do italiano. Okay? Então, vamos rodar aí, porque eu já esqueci se tinha mais alguma coisa para falar. Não, vamos lá. Eu tenho uma curiosidade aqui que eu queria saber o seguinte. O teu convívio com a língua vêneta é já desde o berço? Ou não? Você foi aprender depois? Não, com certeza. Eu posso dizer que a maior parte, pelo menos das pessoas, dos descendentes, eles têm sim um convívio desde o berço, né? Então, enfim, os meus avós falavam o vêneto, eles sempre moraram um pouco mais longe de mim, né? Eu ia visitar e tudo mais, mas os meus pais falavam vêneto, né? Vêneto fluente, assim. Então, surgia muito essa mistura também entre o vêneto e o português, mas a maior parte das vezes era, digamos, eles falavam vêneto e aí depois eles falavam português, aí depois eles voltavam para o vêneto e depois para o português. Era meio que um ping-pong, assim, né? E às vezes eles só falavam vêneto. Então, praticamente toda a minha infância, todo o tempo que eu morei com eles, eu sempre fui influenciado por conta disso. Aqui é normal, na verdade a gente mistura palavras do vêneto no nosso português, né? Que era um dos assuntos que eu até estava falando com os meus alunos hoje, e eu pude verificar que eu pensei que isso estava mais fraco nessa geração aqui dos 10, 11, 12 anos, que era a geração que eu fui dar aula lá, né? Então eu verifiquei que hoje não. Hoje eles conheciam tudo que eu falei para eles, o que é legal. é um negócio legal. Até vou citar algumas frases aqui que eu mostrei para eles, só me dá um minutinho, que são frases que o Vêneto está embutido aí no nosso português também. Quando a gente vai para outros lugares que não tem essa influência, aqui dentro do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, por exemplo, se a gente não se policia, eles não entendem nada, né? Porque eles não têm essa influência. Por exemplo, se eu te falar, eu me espunchei o dedo, o que é isso? Eu me espunchei o dedo. Não, fica estranho, né? O que tem de estranho aí? O verbo espunchar, né? Espunchar vem do vêneto, que significa picar.
Digamos assim, aqui acontece bastante, me alfinetei o dedo com alguma coisa, né, e tal, mas as pessoas não falam me alfinetei o dedo, né? Então as pessoas vão falar, me espuntei o dedo, é um pouco mais natural para nós aqui. Então o vênido entra no nosso português. Legal. Outro grupo aqui, é muito comum a gente dizer, maqueronha que tu é, maqueronha que tu é. Sabe o que significa ronha? Ronha vem do verbo ronhar. Ronhar em vêneto significa reclamar. Ou seja, então é uma pessoa que só reclama, só enche o saco. Né? Citando um outro exemplo aqui, e aí no vêneto, obviamente, seria maqueronha que te si, né? Mas que pessoa chata, reclamona que tu é, maqueronha que te si. Mas tu é um panocha mesmo. Tu é um panocha. Sabe o que é panocha? É espiga de milho no vêneto. Espiga de milho. Ou seja, no vêneto seria matesi próprio um panocha. Matesi próprio um panocha. E assim por diante. Então, olha aqui, as pessoas às vezes não se dão conta disso. E muitas vezes eu não tenho palavras de referência no português para falar certos termos, certos verbos, a não ser essas palavras do vêneto. Sabe? Então é muito engraçado isso. E aí, o que acontece? Assim, sempre se teve um grande preconceito aqui, né, com pessoas que falavam o vêneto, porque foi uma coisa feita desde lá da Segunda Guerra Mundial, acho que aconteceu aí também. Teve aquela proibição, né, do Getúlio Vargas, ele proibiu de falar as línguas que não fossem o português, né? Então, aqui se proibiu de falar o vêneto, tanto as variantes germânicas que existiam aqui foram proibidas. Uhum. Né? Aqui no Rio, o episódio foi um pouco diferente, vou te explicar por quê. Muita gente, eu tenho muito cliente que fala assim, mas na minha família a língua se perdeu e tal. Mas por quê? Quando a gente pega uma cidade como o Rio de Janeiro, não sei se você já teve a oportunidade de vir aqui, o pessoal fala, cidade maravilhosa, todo mundo é simpático, todo mundo ri para todo mundo. Realmente a cidade é assim. Aqui as pessoas têm essa coisa da mistura. Por exemplo, teu primo tá aí, traz ele aqui na minha casa. Então, trazendo isso até para o mundo da cidadania, o que eu pego aqui de certidão que é, um exemplo, Francesco Cataldo, casado com Maria Josefina da Silva, portuguesa, nascida em Trás-os-Montes. Aí lá foram testemunhas. Ernesto Gonzalez, galego. Era uma mistura de gente, porque os imigrantes aqui, todos viviam, a maior parte deles, no centro da cidade. Né? No início do século e no meio também do século XIX. Perdão, agora 20, em 1900. E as pessoas se misturavam, as famílias, então era lógico. Eu tenho casos aqui de famílias italianas que se casaram com famílias da Síria, famílias libanesas também. Então é óbvio que a língua ia se perder, porque nós moramos no Brasil. Papai, a língua dele é árabe, mamãe, um dialeto qualquer da Itália. Que língua eu vou falar? Português, eu moro no Brasil. Então a primeira geração já perde. Não é igual no Sul, pelas experiências que eu pego de clientes que têm documentação do Sul ou do interior de São Paulo, que as famílias iam se casando. Um belo exemplo disso foi quando eu fui no Espírito Santo e eu fiz aquele passeio da Serra Capixaba, de Venda Nova dos Imigrantes, da Rota do Lagarto, da Pedra Azul, que ali foi colonização vêneta pura. Você anda ali naquele pedaço do Espírito Santo, você tem a impressão que você está em Veneza. As mesmas faces que eu via em Veneza, eu não estou falando das faces das máscaras, estou falando da face do pessoal mesmo. Os rostos que eu vi em Veneza foram os rostos que eu vi no Espírito Santo. Falei, parece que eu estou na Itália, os fenótipos iguais. Então, o que acontece? Quando você tem esse isolamento, a cultura ela permanece muito tempo. E no Rio de Janeiro, a gente teve esse problema, porque é uma cidade muito cosmopolita, já era naquela época, para a época que era também. Então, os italianos se misturavam. Era calabrês casando já com salernitano, já tem dialetos diferentes, casa com um cara da Basilicata. Eu estou com uma família aqui que era um cara de Reggio Calabria, que para quem vem da Calabria já é uma exceção, a maioria deles eram da província de Cosenza, né? E o cara casou com uma mulher de Rovigo, que já é raríssimo a gente achar. Vêneto no Rio de Janeiro, cidade, foi muito difícil eles se estabelecerem aqui, porque a maior parte dos vênetos, eles vieram realmente para serem camponeses, gente do campo. E eu vou fazer uma crítica que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Me irritava muito a Terra Nostra mostrar aquele pessoal que era nítido que eles eram do Vêneto, com aquela trilha sonora toda napoletana.
Aquilo dali, isso é uma coisa que eu tento lutar aqui, às vezes, com os clientes, eu acabo sendo, assim, como é que se fala? Estraga prazeres, porque o cara vem com a documentação, olha, não sei onde meu antepassado italiano nasceu, mas eu tenho certeza que era da Calábria. Qual é o sobrenome? Migliorin, Menegatti, Furlan. Não. Aí você tenta desconstruir, você diz que a pessoa não dançava tarantela, que a comida era polenta. A pessoa não consegue entender. Isso foi um dos motivos que eu quis trazer aqui, para que quando a pessoa veja que é a origem do Vêneto, por mais que seja Itália hoje, mas existe uma cultura vêneta falando primeiro. Entendeu? Tem uns italianos chatos que ficam assim, mas isso divide o nosso país. Não divide nada. Porque esse é o grande barato da Itália, essas diferenças. Dentro de casa, a família não é toda igual, não é? Cada um pensa de um jeito, cada um é de um jeito. É a mesma coisa na Itália. Eu acho que só acrescenta e se enriquece. E é importantíssimo que o descendente saiba disso. Eu não sei se você compartilha dessa opinião, mas a cidadania não é só ter o passaporte. É conhecer, se aprofundar, é conhecer a história dos antepassados. De preferência, se puder saber alguma palavra ou outra da língua do antepassado, melhor ainda. Não, eu concordo, assim, eu acho que não é dividir, porque senão não existiriam gaúchos, cariocas, paulistas, baianos no Brasil, então a gente não pode falar mais nada, nós somos só brasileiros. Não é verdade, né? Eu acho que, às vezes, eles querem falar que é racismo, né? Separar as pessoas, mas não é, na verdade é respeito, é respeitar a individualidade de cada um. Né? Claro. É saber que se tem uma história anterior, uma identidade anterior, e que, enfim, obviamente hoje fazem parte de uma mesma constituição política, mas eles têm uma história. Né? Então, senão seria a mesma coisa, ok? Não existe mais gaúcho, não existe mais carioca, não existe mais nada, só existe brasileiro. Seria mais ou menos essa concepção. Não é verdade, existe lá o vêneto, o siciliano, o calabrese, enfim, é normal, é natural, não tem nada. Teve mais influência lá dos bárbaros, dos germânicos, enfim. Cara, é assim, não tem o que fazer, é assim, não adianta ficar escondendo as coisas das pessoas, né? Não dá pra voltar no tempo. Eu acho que o pior preconceito é esconder as coisas das pessoas, porque daí as pessoas ficam burras. A gente padroniza tudo e ninguém mais conhece nada e a gente perde o conhecimento, na verdade. Está perdendo o conhecimento. A questão é que aqui se mantém. Ficar escondendo as coisas das pessoas. Sim, não dá para voltar no tempo. Não dá para voltar no tempo. Eu acho que o pior preconceito é esconder as coisas das pessoas, porque daí as pessoas ficam burras. Né? A gente padroniza tudo e ninguém mais conhece nada e a gente perde o conhecimento, na verdade. Está perdendo. Claro. A questão que aqui se manteve mais foi porque até os anos 50 era uma região isolada, né? Existia um déficit aí de pontes, né? De estradas, de ferrovia. Então, a partir desse período aí que se começou a construir mais isso, pontes e tal. O Getúlio Vargas é o mesmo que acabou, né, fazendo, digamos, uma campanha contra, depois ele meio que começou a investir em infraestrutura aqui. Mas, enfim, teve aquele período lá da nacionalização da Segunda Guerra Mundial, que eles tinham medo da Itália fascista e tudo mais. Inimigo da nação. Eles proibiram, né? Eles proibiram de falar a língua. E nisso se perdeu muito e se criou muito preconceito. Eles mandaram, se diz, né, pelo menos nas pesquisas que eu vi, que o próprio Estado brasileiro influenciava a imigração de brasileiros para cá, para que os brasileiros pudessem ficar de olho, né, nas coisas. Mas então, essas pessoas também acabavam trazendo um preconceito embutido nelas, né? Aquele preconceito de guerra, né? São fascistas, não sei o quê e tal. E aí começou a se desenvolver que as pessoas que estavam aqui, pelo menos para as pessoas de fora, eram colonos, eram burros, ignorantes e não sei o quê. E aí se pegou esse preconceito aqui, e tu sabe que preconceito ele é uma cultura, né? A gente vai criando uma cultura do preconceito ao passar do tempo, que os próprios descendentes também acabaram pegando um certo preconceito. Não sei o que, vai falar esse dialeto, vai falar não sei o que, né? Essa língua, acabavam tendo uma certa vergonha. O que acontece? Tanto os meus pais, quanto os pais de outras pessoas da minha idade, não queriam ensinar a língua.
né? Porque eles tinham medo. Ah, vai sofrer chacota na escola, não vai aprender direito o português, toda aquela coisa. Né? E é totalmente o contrário, uma mente bilíngue tem capacidade maior do que aquela que não é. Né? Então, o que acontece? Mas o que não adianta, né? Se quiser que o teu filho aprenda, é só falar a língua perto dele, não precisa ensinar, né? Como é que a gente aprende o português? A gente chega na escola sem saber falar o português? Não, a gente já sabe falar o português, a gente só lapida gramaticalmente ali o português. E foi isso que aconteceu comigo. Apesar de não conseguir falar fluente naquela época, né? A partir do momento que eu vi que a importância dessa língua, quando eu comecei a estudar, eu já tinha tudo aqui na cabeça. Só foi abrir, né, a minha gavetinha aqui e começar a puxar as coisas. Ah, era isso, era aquilo. Aí eu comecei a conversar com mais pessoas aqui, com pessoas lá do Vêneto. Opa, em 4 meses eu já sabia falar o Vêneto fluente. Né? Então, Pô, legal. não, mas é porque a língua já está aqui, né? A gente já ia escutando. Nós somos pessoas que têm uma mente bilíngue, né? Nasceu escutando português ao lado do Vêneto, português e Vêneto. Ok, o Vêneto não foi ensinado na escola, mas o português também não foi ensinado do modo gramatical dentro de casa, né? A mãe não parava e falava, filho, aqui esse verbo é esse em português, esse faz essa conjuntura. Não, não era assim, ninguém ensinou isso. A única diferença é que falavam português, a gente aprendeu dentro de casa, e na escola reforçaram uma base científica. Já o Vêneto nos ensinaram dentro de casa, mas na escola foi abafado. Então a gente esquece, porque daí o convívio passa a ser outro, né? A língua de prestígio era o português. E a partir do momento que eu vou lá e eu tento recuperar, 3, 4 meses a gente já recupera tudo, não tem problema. Então esse é o legal. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é assim, antes mesmo de eu começar a trabalhar com essa questão da cidadania, eu sempre fui um interessado nessa parte da imigração. Eu fiz faculdade de História. E eu sempre achei muito interessante a questão da imigração no Brasil, li diversos livros, conversei com diversos professores, eu tenho até uma obra publicada em relação a isso, em forma de artigo, não na parte da Itália, mas em Portugal também, que a gente também trabalha aqui com cidadania portuguesa. Mas quando a gente fala em imigração italiana, principalmente no Brasil, a primeira coisa que vem, operários em São Paulo e a colonização do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná, então, passa até um pouco longe. O Espírito Santo, que é o estado que hoje tem a maior concentração de ítalo-descendentes por população, ninguém cita. Ninguém cita. O Rio de Janeiro, o pessoal acha que só existiu a colônia portuguesa e mais nenhuma. Em Belém do Pará, também na Amazônia, que teve também uma colonização italiana forte, também ninguém fala sobre isso. Então, qual é a primeira bibliografia que nós temos? Essa do Rio Grande do Sul, do Brasil, da UVA e tudo, que inclusive tem um filme na Netflix muito bacana, que é um documentário, não sei se você já teve a oportunidade de ver, que realmente conta a história das famílias que prosperaram e fizeram um grande nome. Isso é um fato. O italiano do Sul, ele trouxe coisas típicas do Vêneto que fazem toda uma diferença na nossa economia hoje. São as casas vitivinícolas, a própria Tramontina, por exemplo, e eram todos esses italianos do norte, todos italianos que falavam a língua vêneta brasileira. E onde Salton, eu quero chegar? Né? Salton, Vinhos, Aurora, né? Que é uma cooperativa. Salduga. Foi legal. Né? Exatamente. E aí, onde eu quero chegar nisso? Você que nasceu respirando tudo isso, desde o dia, né, do seu primeiro sopro de vida, como foi voltar no Vêneto e ver o Vêneto que você cresceu ouvindo aquela coisa, como é que foi? Chegar lá no Vêneto e olhar como é que era, a prova real. Assim, foi legal que tu mencionou, né, tocou nesse assunto, porque eu tenho uma história que assim, vai muito de encontro com isso, né? Eu fui 2 vezes ao Vêneto até agora, né? A primeira vez, quando eu cheguei lá, assim, obviamente eu fui por Roma, né? Eu cheguei em Roma, então não tinha nada a ver, assim, né? Eu sabia que eu não ia encontrar nada que tivesse algo a ver, né? Muitas pessoas aqui que não têm esse conhecimento de onde saíram os ancestrais, porque aqui também é igual, muitas pessoas não têm esse conhecimento. Eles falam, mas eu fui lá na Itália e hoje eles nem falam mais o Vêneto.
Aí eu peço, mas querido, onde é que tu foi? Eu fui visitar Roma. Mas Roma nunca falou Vêneto, né? Né? Enfim, Roma é Roma, eles falam romano, romanesco, enfim. Então, quando eu cheguei lá, eu sabia, né, que já ia encontrar uma outra influência. De fato, encontrei outra influência. Para mim, são outras pessoas. É uma coisa que não tem nada de familiar, né, em Roma para mim. O jeito que as pessoas falam. Para eu entrar no Vêneto, aí sim, aí na fila, né, para sair lá, para entrar, dentro do ônibus, assim, para entrar no ônibus, eu comecei a sentir, né? Eu comecei a ouvir um sotaque, que é o sotaque daqui, que a gente vai principalmente aqui no interior, o sotaque dele é mais ou menos assim, eu vou falar português, mas falando português eles também têm um sotaque, porque falando português eles falam tudo assim, sabe? Né, para sair lá, para entrar, dentro do ônibus, assim, para entrar no ônibus, eu comecei a sentir, né? Eu comecei a ouvir um sotaque, que é o sotaque daqui, que a gente vai principalmente aqui no interior, o sotaque vêneto é mais ou menos assim, eu vou falar português, mas falando português eles também têm um sotaque, porque falando português eles falam tudo assim, sabe, tudo meio assim, com esse sotaque vêneto, não, porque eu não sei o que, judío Então, eu só ouvi assim, no meio de uma fila, um monte de pessoas falando outros sotaques e tudo mais, falando italiano, de repente eu ouço essas pessoas ali, era um casal falando vêneto, mas eu não vi, eu só ouvi eles que eles estavam atrás de mim. E aí de repente eu ouço, né? Não, tio, porque eu não faço, rouba, cosita, não sei o quê. E aí eu olho para trás, poxa, né? Aí eu pensei, cara, eu tô em casa, enfim, né? Eu tô indo para casa de novo, porque as pessoas da onde eu vim, elas falam assim. E foi muito emocionante, assim, porque e tanto que quando eu entrei no ônibus, esse casal, eles ficaram perto de mim, a gente ficou lá em pé e tal, porque só ia levar até o avião. E aí eu pedi pro homem lá, né, pro cara, eu pedi para ele em Vêneto, né, mas que horas são, né, que horas ele? Eu pedi em Vêneto. E aí ele me respondeu em Vêneto, e a gente começou a conversei com o casal, depois na viagem do avião até Verona, fiquei conversando com eles e tal, e aí eu já fiz amizade ali, sabe, perto, já saindo de Roma, então, cara, é uma coisa muito, muito legal, assim, só realmente, mas as pessoas precisam aprender a falar a língua do local. Não adianta ir lá e falar o italiano, não é a mesma coisa. Para eles é como se fosse algo frio, entende? Sim, é importante falar o italiano para certas pessoas que querem algumas outras coisas, mas para relação pessoal, cara, se não souber falar a língua local vai ser difícil. Eu encontrei, assim, amigos lá, que eram aqui do Brasil, que estavam há 15, 20 anos lá e me disseram, cara, eu em 15, 20 anos não consegui fazer todos os amigos que você fez em 4 meses. Aqui, amigos do Vêneto, né? Porque, enfim, eles não sabiam falar o Vêneto, né? Eles não entendiam muito da cultura quando chegaram e até hoje não sabem falar o Vêneto. E uma pessoa, né, que também trabalha com essa parte da assessoria lá e tudo mais, chegou a me falar que se ela soubesse falar o Vêneto, ela teria conseguido muito mais coisas lá, né, lá no Vêneto. Com certeza. Meu amigo, eu tenho uma opinião que, assim, quando você começou a falar dessa questão do preconceito, que muita gente já chega lá porque eles não gostam da gente e tal, eu vou ser bem franco com você. Eu nunca fui maltratado na Itália. E já fui mais de 6 vezes. Nunca fui. E já rodei diversos cantos lá. Nunca fui. Ah, mas porque você parece italiano, você fala italiano? Não, porque tem aquela... Eu acho que tem uma coisa que é o primordial. É você respeitar o espaço do próximo. Entendeu? Se você está na casa da pessoa, eu penso assim, eu sei que isso é o correto. Quando você chega na casa da pessoa, você dança conforme a música. Você não pode chegar achando que a pessoa vai ter que te entender do teu jeito. Amigo, não é assim que funciona. Então, quando você pega um país como a Itália, que tem essa característica regional muito forte, nossa, se você começa a chegar aos poucos, vai numa bodega, começa lá
vai bebendo com o cara, vai aprendendo um pouco, aprende a jogar um baralho com ele. O baralho na Itália também é diferente, cada região tem o seu, isso é interessantíssimo. Depois eu vou falar sobre isso numa outra live aqui com um outro convidado. Mas quando você se interessa, o olhar é outro. Eu não sei se o Bruno Romero Francisco está aqui, que ele queria que contasse a história dele com um amigo meu, que ele é de origem italiana, ele é do Paraná, e a família dele era de uma cidade, que agora não me lembro o nome da cidade, mas na província de Veneza. E ele falou que ele iria fazer o reconhecimento da cidadania dele na cidade de onde o antepassado nasceu. Eu acho ótimo. Aliás, eu acho que todo o processo de reconhecimento em comune deveria ser assim. Você só poderia fazer na cidade do seu antepassado. Isso ia ser bem melhor, mas, enfim, lá está. E ele foi. E muita gente falou um monte de coisa. Ele, não, eu quero ir. Saiu. Ele quis conhecer a cidade toda. Se filiou, acho que um partido político lá também. Depois disso, ele começou a aprender, está lá aprendendo a língua vêneta, está lá todo feliz que está aprendendo. Ele está se achando mais vêneto do que quem nasceu lá, e eu acho isso ótimo. Isso é viver a cidadania. Ele conseguiu fazer cursos, ele vai à missa, ele vai na outra igreja também. Olha, é uma história muito legal. É uma pessoa que dá orgulho de contar a história dele. Eu não sei se ele está aqui por causa do fuso horário, acho que ele não conseguiu assistir. Mas ele falou, conta a minha história, conta a minha história. Porque ele tem esse orgulho vêneto. Ele fala, eu não sou italiano, eu sou vêneto. Ele ainda fala assim. Não, é legal, assim, eu acho que uma coisa importante é relatar também. Eu como eu fazia contato com eles desde antes de ir, né? Então, eu encontrava as pessoas ali, ia lá nos grupos, né, de cultura vêneta, no Facebook, tem vários desses grupos, eles usam bastante o Facebook. Então, eu ia arranjando as pessoas, conversando com elas, e elas tinham muito interesse de conhecer como é que era aqui, né? E ficavam surpresos, uau, de 150 anos de imigração e vocês ainda falam a língua e tudo mais, né? Então eles ficam muito, muito felizes, muito contentes, eles querem saber mais. Então eu fiz muitos amigos antes de pisar lá também. E isso, assim, foi muito legal, porque eu cheguei lá no sábado, ok? Cheguei no sábado e no final do dia, no domingo de manhã, um amigo que eu tinha feito de Treviso, na verdade é Riesi Pio X lá, né? A cidade que está lá dentro de Treviso, e ele é de lá, não era um brasileiro, ele é de lá, no Vêneto. O cara fez 2 horas e meia de carro de Treviso para ir até Verona, onde eu estava, para ir me ver, né? Eu cheguei no sábado, no domingo ele chegou, no domingo de manhã ele chegou lá, e sabe o que ele me trouxe? Ele me trouxe um rancho, cara. Ele me trouxe as compras, porque ele tinha medo que, óbvio, ele sabia que eu tinha chegado ali já de noite e que no outro dia eu não ia ter o que comer. Cara, o cara me trouxe as compras, velho. Então, assim, realmente não tem comparação, assim, eles são muito, muito abertos. Se caso, né, realmente tu for uma pessoa que faça por merecer, né, que se interesse mesmo por língua, pela cultura do local e tudo mais. Então, assim, o que eu tenho a dizer é que eu nunca fui maltratado lá. As pessoas sempre gostaram de mim. Eu fui dar uma aula como professor convidado. Fui dar uma aula sobre vêneto brasileiro, língua vêneto brasileira, na escola Giacomo Zanella. A escola tinha um pouco do meu sobrenome é Fernando Zanella Menegatti, né? E o Giacomo Zanella foi um poeta famoso lá de Vicenza. E então, a primeira coisa, as crianças ficaram fascinadas. Ele tem o sobrenome da escola, não sei o que e tal, né? E aí, então, foi muito legal, porque as crianças ficavam me pedindo, mas tu vai voltar para o Brasil? Eu falava, sim, eu vou voltar, né? Eu tenho minhas coisas lá em casa, tenho um emprego lá e tudo mais. Elas, não, fica aí. Ou seja, eles pediam para eu ficar lá. É diferente, porque a gente sempre tem aquela coisa, um comentário meio preconceituoso. Eu ouvi bastante disso uma vez, né? Vocês aí que querem se achar de italiano, não sei o que, eles nem querem mais vocês lá na Itália, expulsaram, não sei o que. Então, é muito diferente, assim. Então, eu participei também da segunda Convenção Internacional de Língua Vêneta. Eles têm uma Convenção Internacional de Língua Vêneta, que vai gente que fala vêneto aqui.
Eu fui o convidado do Brasil, teve o convidado do México, tem uma colônia lá de Vêneto, no México. Pô, legal. Croácia, Eslovênia, o pessoal lá do Vêneto. Então, assim, cara, eu só tenho a agradecer tudo que eles fizeram por mim, o tempo que eu estava lá. Assim, eles me ajudaram bastante, sem eu pedir, eu nunca pedi, né? E eu sempre, o que eu posso, eu sempre ajudo, assim, porque eu acho que o primeiro passo para não deixar a nossa cultura morrer sim, formar essa solidariedade entre nós e eles que estão lá, por meio desse reforço cultural, e a língua entra nisso, né? Tanto a língua vêneta, Claro. ou para vocês, né, que são de outros lugares da Itália, tem que ter a sua referência, porque senão... E assim, serve para a gente desenvolver projetos juntos, sabe? O projeto Lengua Mare, ele nasce com um grande apoio de estudiosos lá do Vêneto, sabe? Eu tenho uma base que eu não estou sozinho nessa. Então ele tem uma base muito enriquecedora que me oportunizou isso. Tanto lá o pessoal lá da Academia da Buona Criança, né, que é a academia que trabalha com língua vêneta, que tem uma base lá dentro da Universidade de Veneza, assim como aqui no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria, e o próprio Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que eu trabalho também ali. Então, é um projeto que realmente esse contato, entende? Eu acho que as pessoas, quando elas descobrirem que se aproximar realmente da cultura, estudar, comprar, ler, né, livros sobre isso, livros históricos da sua região, estudar a sua língua da sua região, que isso vai fazer com que elas também prosperem na vida delas, né? Prosperem muitas vezes, não só de modo intelectual, mas também financeiro, às vezes, né? Eu estou tentando compartilhar aqui o perfil do projeto Lengua Mare. Não sei porque eu não estou conseguindo colocar aqui. Mas depois eu vou marcar lá para o pessoal seguir. Essa era uma coisa que eu queria te perguntar, porque é o seguinte. Uma vez, eu vi um documentário sobre imigração japonesa. Os japoneses, eles têm um provérbio que dizem que para uma cultura ser imortal, ela tem que viver por 100 anos. Se essa cultura consegue sobreviver por 100 anos, ela consegue ser imortal. Eu concordo, tá? Vocês já têm 100 anos. Se a gente parar para pensar, vocês já completaram mais do que 100 anos de imigração, principalmente no Rio Grande do Sul, que é o seu estado. Quando a gente vê, por exemplo, a nível de turismo, tem o passeio da Maria Fumaça, que eu sou doido para fazer, a epopeia italiana. Eu não sei se na epopeia italiana eles frisam essa questão do Vêneto, ou se é da Itália, se eles... Não sei como é que é, porque eu ainda não fiz esse passeio. Eu queria ver se eu conseguiria fazer esse ano. Ok, se me permitir um parênteses aí, eu acho Com certeza, à vontade. Eu acho que aqui se perdeu muito disso ainda. Ok, é um lugar que, para a gente conhecer mesmo a cultura vêneta, eu acho que a gente tem que ir mais para o interior, né, para cidades do interior, para aproximar mais das pessoas, do cidadão que está ali, né? Cidades como Montebello, Pinto Bandeira, enfim, se aproximar mesmo do cidadão. Eu acho que o turismo em si ele virou um pouco uma moda mais comercial aqui, tá? Eu espero que eles recuperem. Eu não estou falando mal, acho que é muito bacana, tem muito entretenimento, assim, tem muita paisagem natural muito bonita, mas o lado cultural acho que realmente meio que deu uma desviada. Muitas vezes por falta de conhecimento das pessoas que herdaram os negócios, né? As pessoas que herdaram não sabem mais falar o vêneto, não tem mais muito contato, às vezes algumas pessoas não se interessam mais e acaba ficando meio que na tarantela e na pizza, ok? A epopeia italiana vai ser isso, vai ser Itália, Mamma Mia, tarantela e pizza. Não a pizza, vai ser vinho, né? Vai ser vinho porque isso aí, daí eles ficaram com a parte do vêneto, uva, vinho, não sei o quê. Mas já a parte né, das tradições, principalmente musicais, se perdeu muito aqui. Se perdeu muito, se enfatiza mais essa questão. Isso é uma pena, porque o Vêneto tem um cancioneiro super típico. Inclusive, quando eu fiz a live com a Cidiane para apresentar, eu tenho um acordeão aqui que vocês chamam de gaita, e toquei mais música. Ela até gostou, e eram só eu escolhi 3 músicas do Vêneto, eu escolhi porque eu sou um apaixonado por folclore, quem me segue aqui sabe, e a Itália ela tem uma questão regional também de cancioneiro folclorístico muito diferente. Por exemplo, se você canta uma música do Vêneto com um vovozinho calabrês,
ele Não tem vai, nada a ver. vai entender, entendeu? E vice-versa, entende? Então, Mas é... eu acho que também tem que enfatizar uma coisa. A música, ela não é só um ritmo, né? Ela traz realmente a essência da cultura. A própria letra, que para nós ela sempre foi escrita em Vêneto, né? Para o pessoal da Sicília, siciliano, os outros calabreses, traz realmente a cultura típica dali, enquanto nós somos vênetos e dançamos aí a tarantela, as pessoas realmente não entendem aquilo. Elas só não vão, vai. é bonito de dançar e pular. Enfim, é uma coisa que eu espero que eu consiga também trabalhar junto com o pessoal aqui e dar um pouco mais de conhecimento, porque ninguém ensinou também nada sobre isso. Não dá para culpar as pessoas porque elas não foram ensinadas, né? Esse conhecimento foi negado. Então, eu não poderia dizer, Juliano, tu é um estúpido porque tu não sabe falar direito português, mas aí ninguém mandou o Juliano ir para a escola. Ninguém deu escola para o Juliano, ninguém ensinou o Juliano, e aí? Né? Então, não tem. Bom, estava falando sobre o livro da Cidiane, tem ele aqui, né? Falar um pouco sobre ele, também foi um livro muito bacana, agradeço a Cidiane pela oportunidade, a gente conseguiu trabalhar juntos nesse livro. E como vocês já falaram, I fiori da nostra terra, né? Tem a história aí que conta praticamente um protótipo da nossa imigração. Né? Praticamente aconteceu com todo mundo o que ela conta no livro, na história em quadrinho dela, aconteceu praticamente com todos os vênetos aqui do sul. Pessoas que chegaram, não tinham muito em dinheiro, porque enfim, né, foi uma parte política bem desastrosa lá, né? Vêneto foi anexado primeiro pela França, depois foi pela Áustria como um saco de batata, né? A França jogou para a Áustria e depois volta para a França. E aí foi invasão e roubo e até chegar à Itália. E a Itália tinha que cobrar os seus impostos lá das guerras, milhões de guerras que eles fizeram. E alguém tinha que pagar, né? Então as pessoas foram empobrecendo naturalmente. Mas enfim, eu acho que é muito legal esse livro, porque é lúdico. E eu acho que uma coisa que eu não posso esquecer também é esse aqui, ó. É o primeiro manual universitário em língua vêneta, ok? Legal! Ele foi lançado pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Ou seja, não é pouca coisa, né? Ele se chama Eurocom Rum Sete Tamisi, as sete peneiras, e sete tamisi, as sete peneiras. La chave para capir tutte le lingue romance. Então, a chave para entender todas as línguas românicas. Então, aqui é um livro bacana porque ele é um manual universitário que faz o confronto entre o vêneto, o português, o espanhol, e vai confrontando todas as línguas neolatinas. E a gente vai vendo que se sabe falar o vêneto, consegue aprender todas as outras línguas, né? E Poxa, legal! o último aqui que eu falo para vocês, muito importante, esses aqui são todos livros em vêneto, né? Esse aqui também, da Katia Dalmolin, Pitagio sempre de parli mai, ele conta muito sobre a história lá da repressão, né, do Getúlio Vargas. Livro todo escrito em vêneto. Livro todo escrito em vêneto e significa, né, ti taci sempre, você se cala sempre, te parli mai, você nunca fala, né, que era mais ou menos o que acontecia aqui. Se falava o vêneto, apanhava da polícia na rua, ia pra cadeia, e tem até relatos de gente que foi morta aí, né, por falar. Então eu acho que é interessante trazer isso para o público, né, para o público poder ir atrás. Não, e é certo isso. Eu até vou compartilhar uma coisa aqui. Quando eu li o livro, assim que o livro chegou na minha casa, eu não consegui ler no dia, aí o que eu fiz? Eu até contei para a Cidiane. Eu acordei aquele dia 5 da manhã, aí o sol estava nascendo, peguei uma cadeira, sentei numa varanda aqui e comecei a ler o livro. E aí eu falei, eu vou tentar ver se eu consigo ler. A língua vêneta escrita, para quem fala italiano, não é tão difícil. Você consegue entender muita coisa ali, muito. Aí depois eu até pergunto para ela, que tanto Z é esse que falam Z, tem tanto Z, não tem Z. Mas aí você começa a ler, você vai entendendo. Né? Por mais que tenha a tradução, eu quis fazer essa imersão, entendeu? O livro está te dando essa oportunidade de você ir mais além. Eu comecei a ler. Para quem fala italiano, é muito tranquilo. Agora, eu confesso que falado, amigo, não dá para entender nada. Assim. Falado depende também, né, do sotaque da pessoa. E muitas vezes, obviamente, existem muitas palavras que vêm de um outro cepo que não é
muito comum, né, para quem fala italiano. Mas eu acho que é tranquilo, assim, as pessoas me pedem, mas os outros lá que falam italiano, que não são vênetos, eles entendem? Olha, eu falo, eu fui lá, eu só falei vêneto, tá? Então, assim, eu falei com sicilianos, falei em vêneto, óbvio, né? E talvez utilizando um vocabulário um pouco mais básico, não vamos complicar também, né? Utilizando um vocabulário mais básico, a pessoa me entendeu super bem, eu entendi a pessoa, não tinha problema nenhum. E também falei vêneto com russos também, né? Porque tem muita gente da Rússia que trabalha lá, com pessoas de toda aquela região ali do Báltico, que eles vão lá para trabalhar e eles sabem falar o vêneto, eles falam o vêneto. Eles aprendem a falar o vêneto. Aí eu pedia, poxa, mas né, você que é da Rússia, da Letônia, como assim sabe falar o vêneto? O italiano a gente né, compreende porque a pessoa de repente estudou numa escola, um curso de italiano para ir ali trabalhar na Itália. Mas aí a pessoa dizia, não, porque aqui a maior parte das pessoas só falam vêneto, né? A pessoa tinha um restaurante lá, né? Um atendente lá da Rússia, tinha um restaurante, e aí, que a maior parte das pessoas vem aqui só falam vêneto, eu sou obrigado a aprender. Eu acho que vai um pouco de encontro com aquilo que tu disse, né? Poxa, se eu estou no país dos outros, né? Se eu estou no território do outro, eu preciso me adequar. Okay? Eu preciso me adequar realmente se eu quero que alguma coisa dê certo para mim. Ou eu fico chorando. Né? Eu me enfio lá numa comunidade de brasileiros, lá restrito, que uma boa parte faz isso, né? Os brasileiros vão lá, se enfiam numa comunidade de brasileiros, e aí o cara fica... Não aprende a língua, fica desempregado, não entende por que não é acolhido por ninguém. Aí é complicado, amigo. Não é que você não precisa interagir com pessoas que são do Brasil. Não é isso. Ninguém está falando isso. Mas que se você está num lugar e você pretende prosperar naquele lugar, você precisa se adequar às regras do local. Entendeu? Não é já chegando que você não entra no ônibus e já vai sentando tipo, no banco do motorista. Não é assim. Seria assim aqui, né? Vamos ver lá, chegou o camarada da Argentina. Ok, já vamos ali, já vamos acolher e tudo, ele não sabe nem falar português, né? Ele nem respeita a nossa cultura e a gente vai cair de amores por ele. Não, né? Não é assim que funciona. Meu amigo, deixa eu te fazer umas perguntas aqui, porque a gente já está já na nossa hora de finalizar aqui, a gente já até passou uma hora, mas a gente tem 10 minutos aqui ainda para fazer umas perguntinhas que eu queria fazer aqui, umas perguntas bem simples. A primeira que eu queria fazer é o seguinte: como você vê o futuro da língua vêneta no Brasil? Primeira pergunta, vai. Tá. O futuro da língua vêneta no Brasil, assim, por muito tempo eu vi como ameaçado, né? Tanto que não só os livros, mas também as pesquisas, os trabalhos acadêmicos que foram feitos na nossa região sempre decretaram um fim, né? E realmente eles não estavam errados, porque o que acontece com o trabalho que foi feito até agora, eu não desmereço, eu acho que muita coisa boa foi feita até agora, no âmbito do registro da língua, ok? O noninho, né? O noninho, ele ia lá, ele baixava a cabeça e ele escrevia o que ele sabia, né? A palavra, né? Eles fizeram dicionários com as palavras que eles entendiam, que eles sabiam. Eu vou registrar a língua. Fizeram histórias em Vêneto, aqui no Rio Grande do Sul, circularam em jornais há muito tempo, em 1920, 1930. Então se tem sim um registro legal da língua aqui. Não o suficiente, por exemplo, para montar uma grafia, né? Já existe uma grafia oficial do Vêneto, porque assim, eu não considero que 150 anos de literatura seja o suficiente para a gente dizer que temos um acervo incrível, né? Eu acho que isso seria realmente ficção e hipocrisia. Mas já se tem essa grafia oficial, eu acho que com essa grafia oficial e com digamos, com essa aproximação que agora a gente começou a fazer com o Vêneto, que estava morta até então, né? Teve uma pequena aproximação, um modo meio tímido há muito tempo. Essa história, que é a língua dos nonos, né? Porque até então, e ainda muita gente fala isso, muitas pessoas aqui, pessoas que trabalham com folclore, né? Pro lado do italiano e tal, muitas pessoas vêm falar, não, é a língua dos nonos e não sei o quê, sempre atrelando a língua à coisa velha, né? A coisa do museu, a
coisa empoeirada, que tem que ficar lá guardada. Não é que eles façam por mal, mas é porque não se tem, talvez a pessoa ela não tem o conhecimento, ela não sabe realmente como trabalhar com o resgate de uma língua. Apesar dela dizer que ela está fazendo o resgate, ela não sabe fazer o resgate realmente de uma língua. Não se resgata uma língua desse jeito, a gente só enterra ela. Então, o que acontece? Coisa do museu, a coisa empoeirada, que tem que ficar lá guardada. Não é que eles façam por mal, mas é porque não se tem, talvez a pessoa ela não tem o conhecimento, ela não sabe realmente como trabalhar com o resgate de uma língua. Apesar dela dizer que ela está fazendo o resgate, ela não sabe fazer o resgate realmente de uma língua. Não se resgata uma língua desse jeito, a gente só enterra ela. Então, o que acontece? Eu acho que hoje se tem sim um futuro trabalhando com a perspectiva da língua vêneta dentro da nossa realidade atual, agora, ok? Língua vêneta, como é o português, como é o italiano, a gente usa a língua para falar desde coisa antiga, para falar sobre coisa nova, para falar sobre internet. Hoje já tem Telegram traduzido em língua vêneta, tem Facebook traduzido em língua vêneta, tem teclado, enfim, SwiftKey lá que a gente usa como teclado para o celular em língua vêneta, está trabalhando no Google Tradutor para a língua vêneta. Então, eu acho que o mundo é digital e, assim, para a gente conseguir fazer com que a língua não morra, a gente tem que trabalhar também, principalmente focando nas crianças e nos mais jovens. Eu acho que a língua não vai morrer. Se a gente continuar com esse trabalho, por mais que se tenha dificuldade, por mais que existam, sim, muitas pessoas que acabem atrapalhando no meio do caminho, aí a gente sofre muitas repressões por pessoas que não entendem, né, que são da velha guarda, que acham que a língua precisa ser falada pelo nono, pela nona e tem que morrer lá. Mas eu acho que isso não vai mais prosperar. Nós vamos ficar e a gente vai conseguir levar isso adiante. Legal. O que é ser de origem vêneta? Olha, eu acho que, de repente, essa resposta praticamente todos já conhecem. Acho que tu conheça também, né? O que é ser da tua origem, origem romana, enfim. Eu acho que ser vêneto é muito mais do que ser só italiano, né? Acho que italiano, sim, é o estado que pertence hoje. Não há como negar que todos os povos ali são da Península Itálica, são de origem itálica, porque fazem parte daquele local, mas acho que ser de origem vêneta é ter mais de 1.100 anos de história de República Vêneta, ter mais de 3.500 anos de civilização vêneta, né? Os vênetos antigos, lembrando, aí chegaram na Itália por volta do ano 1000 a.C., e formaram uma civilização absolutamente desenvolvida, uma civilização que era praticamente o sistema social dos vênetos antigos, os paleovênetos, era igual ao nosso hoje, né? Tinha do modo deles, mas tinha presidente, tinha governador de estado, tinha prefeito, 1000 a.C. Acho que ser vêneto era uma civilização que chegou ali, que fez uma civilização avançada 10 séculos antes de Roma existir. Então, acho que ser vêneto é ter essa consciência que a gente sim, não é só legal estudar a língua, não é só legal a gente se dizer que é vêneto, usar a bandeirinha do vêneto e fazer toda aquela coisa estereotipada. Eu acho que é o dever de a gente conseguir manter essa língua e essa cultura e passar isso para frente. Né? Legal. Grappa ou Aperol Spritz? Essa é difícil. Olha, como eu sou daqui e a nossa cultura aqui ela é muito mais foi voltada, a gente chama em vêneto graspa, né? Não grappa, é graspa com essa. Porque no vêneto a palavra, ao menos, não sei como é que é o grappa, de repente ele está a mesma origem, mas no vêneto ela foi pega de uma palavra germânica, né? Que era schnapp, né? Que vem até o Schwabstein, né? Enfim. Então, eles fizeram graspa e tem um outro nome que é Jnapa, que é sinônimo, né? Graspa e Jnapa. Então, para nós aqui, a gente sempre foi criado muito com a graspa, nem tanto com o Spritz, que é muito mais deles, apesar de hoje ter aqui também nos bares. Então, eu acho que eu prefiro mais graspa, eu prefiro a graspa. Veneza ou Vicenza?
Aí também poxa, são umas perguntas também, né? Vou ter que contar. Olha, eu acho que cada uma é especial, assim, não querendo ser sabonete, né? Querendo ser muito político liso, né? É liso! Mas acho que cada local tem uma coisa incrível, assim. Quando a primeira vez que eu pisei em Veneza, assim, foi no inverno, né? E aquilo que eu estava falando para vocês, daquela coisa vêneta, né, dos vênetos antigos, toda aquela história que a gente estuda, né, que toda rodada é misticismo, os deuses que eles tinham, né, antes dos romanos ainda, a deusa Raitia, que era a deusa dos vênetos antigos, eu acho que eu senti tudo isso lá, quando eu cheguei em Veneza. Aquele nevoeiro, né, toda aquela água e o canto dos pássaros, enfim, eu acho que eu senti essa espiritualidade vêneta antiga e aquilo ali não tem quem compra, né? Acho que foi muito bacana. Foi diferente. Veneza, obviamente, é da minha família, né? Então não tenho como escolher entre um e outro. É óbvio, eu gosto muito de Veneza, principalmente lá da parte dos Alpes, que é onde eles vieram, meus familiares, da Ziago, Fossa, né, principalmente. Mas eu acho que as duas têm a sua particularidade e eu gosto dos dois lugares. Não tem como falar, eu vou ficar com um, eu vou ficar com outro, não tem como. Frango com polenta ou polenta com bacalhau? Como é que era a primeira? Frango com polenta ou polenta com bacalhau? Essa aí, aí é uma questão de hábito, tá? É uma questão de hábito. Eu tenho certeza que lá eles iriam falar polenta com bacalhau. Aqui a gente fala polenta com frango, né? Porque a maior parte, pelo menos na nossa cultura aqui, é mais o frango. Não é, no Brasil inteiro a gente não tem tanta cultura do peixe, não quer dizer no Brasil inteiro. Lá mais pro Nordeste e tal, acho que tem mais. Eu não sei como é que é vocês aí. Aqui no Sul, pelo menos aqui na nossa região, não tem tanto assim essa cultura da pesca, né? Não como tantos aí no Brasil e tanto lá na Itália. A gente tem a cultura da carne, né? Do boi, principalmente, né? Por conta do gaúcho, né? Frango. Então eu acho que eu sou mais da polenta com frango mesmo. A minha eu passo cacio-pepe com a polenta, sabia? Ah, é? Jogo queijinho, pepe macinate, faço assim. Eu Para também terminar gosto. a questão dos sabores do Vêneto, Prosecco ou Pinot Grigio? Prosecco. Eu gosto do Prosecco. Acho que eu prefiro. E meio que virou uma lenda lá, né? Então, se não falar que não gosta de Prosecco, eu tô expulso assim, na mesma hora. Não tem como. Deixa uma mensagem aí, por favor, para todos aqueles que nos seguem aqui, principalmente aqueles que têm origem vêneta e estão na busca da sua cidadania italiana. Deixa uma mensagem para o pessoal aí, por favor. Faz essa gentileza. Eu acredito que a melhor mensagem que eu possa deixar, isso foi falado durante toda a nossa live aqui, é que vocês realmente procurem se aprofundar na história do Vêneto, começando desde lá, dos Vênetos antigos. Pesquisem, né? Vênetos antigos, paleovênetos, porque é no período paleolítico. A língua venética que eles falavam antes do latim, e aí não é a língua vêneta, é a língua venética que, óbvio, serviu de base também para o Vêneto. Pesquisem a história da Sereníssima República de Veneza, pesquisem a história da Batalha de Lepanto, né, que é a batalha que o Vêneto conseguiu lá, junto com outros estados, vencer o Império Otomano, então, portanto teve uma grande nobreza naquilo, né, conseguiu salvar a Europa de um apuro. E também pesquisem bastante o contexto político, né? Como é que foi essa anexação italiana. Eu acho que isso é importante as pessoas saberem, porque nada melhor do que a verdade e, obviamente, vão atrás, aprendam língua vêneta, porque se vocês quiserem, assim, um conselho que eu dou, se vocês pretendem fazer cidadania italiana e pretendem morar lá, ou seja, se pretendem fazer cidadania italiana para ir para a Europa, cara, primeiro tenta morar lá no Vêneto, mas assim, já vai sabendo falar o Vêneto, já vai sabendo a cultura, né, do Vêneto. Tem o projeto Lengua Mare, que é o meu projeto, que ensina, vocês conseguem aprender mais fácil, né, pelo menos num tempo mais curto. Eu demorei mais, porque não tinha projeto nenhum na minha época, então eu tinha que pegar e aprender falando com as pessoas, e eu simplifiquei isso. Mas, caso não queiram fazer curso,
Cara, tem que ir atrás, tem que aprender a estudar de algum jeito e aprender o vêneto. Vão atrás da grafia oficial, né, que já tem disponível. Pesquisem aí em italiano, tem lá no site do governo da região do Vêneto. Assim, se aprofundem na cultura do Vêneto e aprendam a falar língua vêneta. Antes do italiano até, antes do italiano. Porque eu fui lá e não sabia falar uma palavra em italiano, não precisei, né? Então, vocês têm que aprender, porque senão vocês vão ser sempre imigrantes em todos os lugares, né? Aqui no Brasil e lá também. Esse é o problema. Boa, meu amigo. Eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe disso e eu também não sabia. Eu descobri tem mais 5 semanas. Nessa brincadeira de casar árvores genealógicas, eu descobri que na minha parte da família Della Rovere, dos meus ex-avós para cima, não eram romanos, eram todos do Friuli Venezia Giulia. Então eu também sou um pouco polentão, né? Olha que coisa! Olha só, Eu descobri uma prima lá, trocentas gerações, a gente está em contato, e aí casando mais ainda a árvore, a gente viu que a árvore, uma parte dela começa a ter na Eslovênia. E aí quando você falou o negócio de cobrar impostos, quando essa prima levantou a documentação, ela já é italiana, né? Se ela ficou a vida toda lá, ela viu que eles eram cobradores de impostos da época do Império Napoleônico. E aí e aí teve uma que nasceu depois em Treviso também, que era a Úrsula Magro, que seria a minha ex-avó. Então a parte dela Rovere começa mesmo lá em cima antes de chegar em Roma. Mas eu ainda acho que eu sou parente do Papa. Olha só, é muito interessante, cara. Então, assim, eu não vou falar sobre isso, mas eu acho que outra coisa interessante para as pessoas é pesquisem a história da família de vocês, hein? Por exemplo, esse livro me mandaram aí 2 semanas atrás, me mandaram da Itália, meus parentes lá da Itália, ok? Eu tenho um parente que é o Luigi Menegatti, ele é um pesquisador e ele escreve. Esse livro é sobre a minha família. Então, tem coisas sensacionais aqui, tem desde a Idade Média, pessoas, né, com o meu sobrenome, pessoas da minha família, da cidade, obviamente eram pessoas da minha família porque é da mesma cidade, que é assim, ó, esse tamanho. Então, pessoas da minha família que fundaram cidades em 1400, 1200, 1300, estudem a história da família, que é isso que vai levar vocês ao conhecimento também profundo das coisas. Meu amigo, muito obrigado. Você já é um querido, um amigo aqui. Agradeço também a Cidiane, que foi quem fez essa ponte entre a gente. Tá? Eu logro todo o sucesso do mundo para ti, juro mesmo. O mesmo sucesso que eu desejaria para um sobrinho meu, eu desejo para você também. Tá? Vai em frente com o seu projeto. Eu sou uma pessoa que eu defendo muito essas causas da Itália, de Portugal também. Eu acho que tem que fazer para que se cumpra a profecia dos japoneses, né? Para que ela seja imortal. Então, vai fundo, vai, se ancore, veja se as associações querem participar, tente integrar, que às vezes, por conta dos orgulhos, aquelas coisas, nem todo mundo quer participar, mas quem puder, chame. Dobbiamo coinvolgere, né? Em italiano tem esse termo, a gente tem que, como se diz em português, envolver as pessoas, né? Isso, acolher as pessoas, envolver as pessoas. Então, eu desejo que assim, a sua caminhada seja próspera, que seu projeto seja próspero e, no que eu puder também ajudar, quem sabe, agendar uma vinda sua aqui para o Rio, fazer um grande encontro com pessoas de origem vêneta também, que no Rio de Janeiro tem, principalmente Norte Fluminense. Petrópolis tem uma história com a questão da imigração vêneta, Petrópolis cidade imperial, tem por conta de uma fábrica de tecidos. Então, até tem uma questão interessante do italiano, porque como veio 100 famílias da mesma cidade, uma cidade da província de Verona, eles exigiram que para virem teria que vir o padre para rezar a missa em língua vêneta. Então eles conseguiram trazer o padre também, né? Porque isso está até registrado na história. Então é isso, eu te agradeço, a live vai ficar salva. Obrigado a todos que participaram e sigam o conselho dele, procurem as suas origens, conheçam a língua, porque saber a língua é fazer parte dessa comunidade talvez imaginada, talvez viva, mas que está no nosso sangue. E é isso aí, Fernando. Grazie tante, va bene? Ti ringrazio assai. Allora così finimo questa live, la trasmissione in vivo, ringrazio a tutti e stiamo bene. Ciao ciao, strucon, abraço, strucon. Ah,
Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.